Flamengo. Vamos ao vivo com o repórter Ricardo Lai. Já projetando, né, Ricardo Lai? Bom dia, companheiro. O Flamengo focado na Libertadores. Eu já destaquei aqui, o jogo acontece no Newton Santos, sem torcida. Ricardo Lai, o quanto atrapalha, o quanto afeta o 4-0 de ontem, projetando esse grande rival que também não vem bem, o River Plate. Bom dia, companheiro. Oi, Lívia, bom dia a você, Paulo Lima, Calheiros, bom dia, Fox. O Flamengo treinando neste momento a portas fechadas. O técnico Paulo César Carpegiani preparando o time que foi poupado, no último sábado. É claro que tem uma diferença, os jogadores que vão atuar na próxima quarta-feira, que é a estreia do Flamengo na Conmebol Libertadores, não sofreram essa goleada, mas o Flamengo e o próprio Paulo César Carpegiani falou em entrevista coletiva. Então, também é um dos objetivos do Flamengo iniciar, obviamente, bem a Libertadores, mas tirar essa imagem do último jogo, clássico contra o Fluminense, e os 4-0, uma goleada que, independente de não ser o time titular, é uma derrota bastante sofrida e que, obviamente, sentida pela comissão técnica e pelo elenco do Flamengo. E por falar em elenco, o Flamengo divulga hoje a lista dos 30 jogadores inscritos para a Conmebol Libertadores. É claro que na outra fase, se o Flamengo passar para as oitavas de final, pode ter mudança na lista de jogadores. E para o time, o time que foi poupado no último sábado, então a diferença para aquele time ideal titular, pelo menos que a gente vinha acompanhando do Flamengo, é a ausência do Cuéllar, que está suspenso, ele não pode jogar, então o Jonas deve ser o substituto. E a gente ainda não teve a oportunidade de assistir, observar o treinamento, deve abrir por volta das 10 horas, daqui a pouquinho, mas hoje não vai ter entrevista coletiva, portanto, jogadores do Flamengo ou o próprio técnico Paulo César Carpegiani falando sobre essa partida apenas nesta terça-feira, amanhã, na véspera do jogo contra o River Plate, encarado aqui no Flamengo como de muita, obviamente, seriedade e sempre pensando no que aconteceu no ano passado, a eliminação na primeira fase, embora o Flamengo tenha tido uma campanha 100% aí jogando como mandante. Óbvio que o Flamengo hoje, na próxima quarta-feira, será mandante, mas como você bem frisou, Lívia, vai ser no Newton Santos e com portões fechados. O torcedor não vai ter oportunidade de assistir essa partida, pessoal. Legal. Tá aí Ricardo Lai ainda do lado de fora do Ninho do Urubu, treino fechado. Quando o Ricardo Lai tiver autorização para entrar, ele aciona o estúdio do Bom Dia Fox e mostra alguma coisa do trabalho de hoje. Combinado, Ricardo Lai? Combinado. Com certeza a gente volta aí na sequência assim que a gente tiver a oportunidade de entrar aqui no Ninho do Urubu. Legal, tá aí. Bacana. O Ricardo Lai acompanhando a segunda-feira do Flamengo, que estreia na quarta-feira no Newton Santos contra o River Plate. Calheiros, você tem notícias, tem informação desse Flamengo? Você sabe, Lívia, eu conversei durante o final de semana com uma pessoa que está diretamente envolvida nessa questão de levantamento dos prejuízos da Ilha do Urubu. Boa. Depois daquele temporal na semana passada, retrasada, olha, os prejuízos, o Flamengo, para recuperar o estádio, esses prejuízos já estão listados aí acima de 2,5 milhões de reais. E antes de junho, o Flamengo não vai utilizar o estádio. Só. Ou seja, praticamente o semestre inteiro. Por isso o acordo com o Botafogo, a Ilha do Urubu, só a partir de junho, se tudo correr bem. Durante esse processo de recuperação. Então não estranhe se o Flamengo estender esse acordo com o Botafogo para utilizar o estádio Newton Santos. E também, em breve, muito em breve, vamos ver como é que vai ficar a relação Flamengo-Maracanã, Maracanã recebendo shows ainda, mas muito em breve aí o Maracanã estará novamente entregue, Vão devolver o Maracanã para o futebol. Boa. E para quem está assistindo o Bom Dia Fox, fala assim, Calheiros, poxa, mas aí você vê que o estádio não tinha uma condição bacana, não estava em ótimas condições. Não é bem assim. A chuva no Rio acabou com boa parte da cidade. Ainda tem muito lugar na cidade do Rio de Janeiro que ainda tem árvore caída. Muitos bairros que não foram limpos, estão cheios de lamas ainda. Foi uma verdadeira tragédia que aconteceu aqui no Rio de Janeiro há 2 semanas atrás por conta desse forte temporal que prejudicou o estádio do Flamengo. Bom, Ricardo Lai ainda está de
treino fechado. Hoje não teremos coletiva de imprensa, mas enquanto o nosso repórter não ganha o voucher, o acesso no Ninho do Urubu, a gente dá uma olhada nas redes sociais do Flamengo, porque o Flamengo dá uma mãozinha aqui pro Bom Dia Fox e mostra no Twitter algumas imagens. Paulo ainda não estão fazendo trabalho com bola, estão na academia fazendo fortalecimento, olha lá. A gente está vendo imagens dos jogadores que estiveram em campo, né? Tem ali também o Everton. O Everton Ribeiro, boa. O Everton tá ali, ó. Imagens... O Henrique Dourado aqui no centro. É o Dourado, boa, é isso mesmo. Imagens e o Paquetá do lado dele. De hoje. Todo mundo treinando na academia. Assim que o Ricardo Lai estiver do lado de dentro, ele aciona o Bom Dia Fox e volta com notícias ao vivo do Flamengo, que estreia na quarta-feira. Agora, galera, tem muita gente participando na hashtag.